Por exemplo, aqui, a tabela mostra valores da velocidade escalar em função do tempo de um móvel em movimento uniformemente variado. Então está ali, no instante 0 ele estava com uma velocidade menos 7, no instante 10 estava com menos 2. Determine a função horária da velocidade escalar. Muito bem. Então bora lá. A cara dela é a seguinte, V igual a V0 mais AT. Muito bem? Bom, eu preciso descobrir quanto é a aceleração. Então bora usar uns dois instantes aqui, V menos V0, T menos T0. Assim que a gente descobre sempre a aceleração. Pegar esses dois instantes aqui, ó, por exemplo. Pode ser qualquer um. Velocidade final 13, inicial 3. Instante final 40 e o inicial 20. Então 13 menos 3 dá 10, 40 menos 10 dá 20. Então aqui deu 0,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, já consegui montar. V, a velocidade inicial, dá para perceber lá que é menos 7. A aceleração acabamos de calcular é 0,5 T. Mais fácil que isso eu não sei. Ainda bem que essa coisa fácil cai em vestibular. Letra B. O instante em que o móvel muda de sentido, poxa, acabamos de ver isso, é só pegar a função horária da velocidade e fazer V igual a zero. Então, com V igual a zero, ele muda de sentido, não esqueça disso. Mas, Thiago, esse negócio de igualar a zero não é aquele que passa na origem, não. Essa aí é a função horária do espaço, é lá do movimento uniforme, tá? Aqui, essa da velocidade, ele muda de sentido. Bora logo fazer isso, antes que eu perca a paciência. Então, ficou 0 igual a menos 7 mais 0,5 T. Passa esse indivíduo para lá, certo? E o meu 0,5 passa dividindo. E essa conta vai dar 14. 14 segundos, né? Que estava tudo em segundo lá em cima? O tempo estava em segundo. Muito bem. Não fique desatento que os espaços estão em centímetro, tá? Olha a letra C. A letra C você vai precisar fazer, certo? Lá no Google Classroom você vai fazer os cálculos e colocar lá a resposta. O que diz a letra C? A classificação do movimento no instante t igual a 40 segundos. T igual a 40 segundos é esse bem aqui, ó. Certo? Esse instante. O que é classificar? Saber se ele é acelerado ou retardado. E também a respeito da variação da velocidade escalar, ou seja, se é um movimento progressivo ou retrógrado. Aí você vai ter que comparar. Lembrar quando que um movimento é progressivo e quando é que é retrógrado. Eu coloquei aquelas 4 situações lá em cima. E dependendo de se a aceleração está contribuindo ou não, vai ser acelerado ou retardado. Então faça essa análise e me diga que nesse instante aqui o movimento ele é acelerado ou retardado e também se ele é movimento progressivo ou retrógrado. São duas classificações. Pode ser acelerado e progressivo, acelerado e retrógrado, ou retardado e progressivo, retardado e retrógrado. Junte essas informações. Última parte são os nossos diagramas. Bom, a gente viu que se eu montar uma função de velocidade com o tempo, né, colocar a velocidade em função do tempo, nós descobrimos a nossa equação da função horária da velocidade, que é uma equação do primeiro grau. Se nós definirmos o diagrama velocidade pelo tempo, nós temos essa cara para ela, sendo que aquele instante ali, aquele ponto inicial, é o ponto de velocidade inicial do movimento. É a partir daquele ponto, que deixa eu marcar ele aqui, de preto de preferência, ó, é onde começa a velocidade a ganhar
os seus incrementos, os seus, o aumento na sua velocidade, certo? Então, se eu tenho um movimento com velocidade inicial positiva, como é esse caso, porque ele está acima do eixo T, ele sempre vai ser progressivo, velocidade positiva, e acelerado. Tá vendo que ele está... Isso que diz a inclinação. Ele está acelerado. Agora, a velocidade inicial, como está aqui embaixo, ela é negativa em algumas situações. Primeiro, ó, tá vendo que essa parte aqui inicial, ele está com a velocidade negativa, que ele ainda não passou o eixo. Velocidade negativa, então é retrógrado, certo? Só que a aceleração é para cima, certo? Então ele é retrógrado e retardado, porque ele está querendo, pensa que ele está com a velocidade negativa, ele está apontando para trás, mas ele está cada vez menos diminuindo, porque a velocidade está aproximando de zero, então ele está freando. Então aqui ele é retrógrado, porque a velocidade é negativa. Vou só deixar metade aí. Mas ele é retardado, porque a aceleração não está contribuindo com ele. Bem aqui no instante de linha, ele muda de sentido. Porque a aceleração estava negativa e de repente ela está positiva. Ele estava para cá, a velocidade, imagina a trajetória. E de repente mudou, certo? É isso que o gráfico está dizendo. Então essa parte final aqui, ele já fica progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado, porque a aceleração ela sempre acelerada, certo? Nesse caso aqui a aceleração sempre esteve positiva. Tá bom, e se a minha velocidade negativa, agora nesse caso aqui, nesse gráfico, se eu tenho a velocidade negativa e a aceleração também, porque tá vendo que o gráfico está inclinando para baixo, aqui sempre ele vai ser retrógrado. Retrógrado e acelerado, porque ele está ficando cada vez mais negativo, certo? Nesse outro caso, eu tenho uma velocidade positiva inicial, né? Então dá para perceber que nesse primeiro instante aqui, a velocidade é positiva, então ele é progressivo. Velocidade positiva é progressivo e acabou. Só que a aceleração está atrapalhando ele, então ele é retardado aqui. Certo? Ele está ficando cada vez menos positivo. Bem aqui nesse instante T0 ele muda de sentido, perdão. Muda de sentido. Se ele estava indo para frente, agora ele desistiu, está indo para cá. Então, agora aqui, nessa parte final, ele não fica mais progressivo, porque a velocidade está negativa. Ele fica retrógrado e a aceleração está contribuindo. Então, acelerado. Então, ele está ficando cada vez mais negativo. Certo? Essa que seria a ideia. Acho que você consegue montar esses gráficos. A gente vai até tratar um pouco mais deles depois. Temos também o gráfico da aceleração pelo tempo, que só tem duas situações, já que é uma aceleração constante, ou ela é positiva, está acima do eixo, ou ela é negativa. O que a gente pode trabalhar aqui, lembrando lá do outro gráfico de movimento uniforme? Se eu calcular essa área aqui, desse gráfico, o que eu tenho aqui? Eu vou ter esse lado sendo o valor da aceleração, que é o que está marcando, e aqui embaixo, como é o eixo dos tempos, eu vou ter um ΔT. Ué, se eu calcular a área desse retângulo, vai ficar base vezes altura, aceleração vezes ΔT. A aceleração vezes ΔT vai ser ΔV. Sério, Thiago? Olha aqui, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Se eu passar esse ΔT para lá multiplicando, então vai ficar A vezes ΔT, viu? ΔV. Então, se eu preciso, é só calcular a área de um gráfico para descobrir a variação de velocidade. Muito bem? Só que a gente pode ver um exemplo aqui para finalizar a nossa aula. Diz assim, com base no diagrama velocidade vezes tempo abaixo, determine o deslocamento comprido
entre 0 e 0,1 segundo. Deslocamento, ele não estava falando nada disso, né? Mas beleza, eu tenho um gráfico aqui de velocidade pelo tempo. E eu sei que, utilizando os conceitos lá da aula anterior, se eu calcular a área, eu tenho ΔS, de um gráfico velocidade pelo tempo. Então, bora calcular isso. É um triângulo, então eu estou calculando ΔS, tá? ΔS vai ser a área. Base, que é 0,1, deixa eu escrever aqui a área do triângulo, né? É base vezes altura dividido por 2. A base é 0,1, a altura 108, 108 km por hora, isso está errado. Porque se o tempo está em segundo lá embaixo, a velocidade pode estar em km por hora. Tem que estar onde, Thiago? Quilômetro por segundo? Não, lógico, tem que estar em metro por segundo. Então eu tenho que pegar esse 108 e dividir por 3,6. E essa conta vai dar 30, tá? Então, aqui onde eu estava lendo 108, é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Então, beleza, agora sim. 0,1, 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 0,1 é só eu puxar uma vírgula. Então deu 1,5, se é metro por segundo, aqui vai ser metro. Fechei o meu deslocamento. Entre 0 e 0,1 segundo eu andei 1,5 metro. A letra B pede a velocidade média do móvel nesse intervalo de tempo. Velocidade média do móvel nesse intervalo de tempo. Beleza, olha, se eu estivesse mexendo, se não fosse com gráfico, ia ser muito complicado. Mas velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS eu acabei de calcular. ΔT está mostrando lá no gráfico, que é 0,1. Então a velocidade média desse móvel deu 15 metros por segundo. Se precisar rever ou me perguntar mais uma vez, não entendi nada, Thiago, me explica no WhatsApp, estou à disposição, tá ok? Abraços para vocês.